Estamos aqui no segundo vídeo do capítulo 1 para explorar um pouquinho alguns simuladores e para que a gente possa discutir um pouco sobre os diferentes tamanhos e a percepção de escala que cada um nós temos. Se você vier conferir aqui comigo, nessa página do livro, nós apresentamos o tamanho de uma molécula de água, molécula de benzeno, o diâmetro de um nanotubo de carbono, a espessura de uma fita de DNA. Ao perceber e ao apontar esses tamanhos, vocês devem começar a trabalhar agora, nesse momento, dentro do livro, a percepção de que nós estamos nos situando em três escalas de tamanho: a macroescala, a microescala e a nanoescala. Por isso que nesses exemplos que estão aqui dentro do livro, vocês podem perceber que nós colocamos objetos de diferentes tamanhos. Tudo isso para levar você a uma percepção de quão diferentes são os tamanhos e a escala e principalmente de como que esses materiais tão comuns no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente não percebe se ele é grande ou pequeno demais em relação a um referencial. Por isso, nós vamos conhecer agora dois simuladores que mostram como as coisas podem parecer do mesmo tamanho, mas quando colocadas lado a lado em uma escala, o tamanho real se torna aparente e fica muito mais fácil compreender as diferenças de tamanho. Agora eu vou mostrar em detalhes como funciona cada um desses dois simuladores. O primeiro simulador que nós vamos explorar, ele se chama a escala do universo, e o endereço de acesso está aqui na descrição do vídeo. Observe que quando você acessa esse simulador, existe um botãozinho ali embaixo onde você vai arrastando para a esquerda ou para a direita e ele vai te oferecendo, vai mostrando novos objetos, novas estruturas e lhe mostrando o tamanho. O que eu gosto muito desse simulador é que ele dá uma sensação de profundidade. Ao girar a escala, você vai aprofundando numa dimensão menor. Se você volta, você vai observando estruturas maiores. Com isso, você passa da percepção da macro, micro e nanoescala sem que ele te avise, sem que ele te informe, mas você consegue perceber em qual escala você está, porque você está vendo a medida ali na barrinha que você está mexendo. Então, por exemplo, nesse momento aqui, eu estou explorando e estou visualizando o tamanho, por exemplo, de um vírus do HIV ou o tamanho de um DNA. E aí eu vejo que eu estou me aproximando da escala de 10 a menos 8, 10 a menos 9. Então, é muito importante que você explore esse simulador, consiga varrer todas as estruturas. Se você tiver curiosidade, você também pode pesquisar na internet a função de cada uma delas. É muito legal, é um simulador bem didático, vale a pena você conhecer para que você perceba um pouco mais a relação de tamanhos, aprenda a fazer comparação e, principalmente, conheça diversas estruturas, objetos e coisas bastante curiosas que esse simulador vai te apresentar. Agora eu vou mostrar para vocês um segundo simulador e esse eu gosto bastante. Ele se chama Universe Scale, é produzido pela Nikon, é super didático e bem interessante. Vem acompanhar comigo. Se você observar aqui, você vai arrastando para o lado, mexendo nessa barra de baixo, clicando ali em nanômetros, em microns, centímetros e metros. E cada clique desse, ele vai te dar um conjunto de elementos, de estruturas, de objetos que estão ali dentro daquela dimensão de tamanho. Eu vou explorar um pouquinho o nanômetro, que eu gosto demais, vocês sabem disso. E se vocês observarem, ele mostra a estrutura, por exemplo, do vírus da febre amarela. Se você clicar ali nesse vírus, ele vai te dar exatamente a dimensão. Ele apontou aqui para mim de 40 a 50 nanômetros, e quando você olha aqui para a estrutura, ele te dá um outro exemplo que é menor e um outro exemplo que é maior. Isso vai acontecer em todas as situações. E aí é só voltar, você vai voltar lá para a escala novamente. Agora eu vou explorar um pouquinho do mundo da microescala. Aqui ele me deu o tamanho de um grão de pólen, por exemplo. Clico novamente e eu vou observar que ele vai me dizer que o grão de pólen tem de diâmetro em torno de 30 microns. E vai me dar aqui a mitocôndria como um exemplo menor do que o grão de pólen e vai me dar aqui depois também uma outra estrutura que é maior do que o grão de pólen. Então, explorem bem, você consegue observar aqui vários exemplos, é super didático, muito interessante, e esse é um dever de casa para vocês, isso mesmo. Você que está aqui chegando, está estudando e está gostando de conhecer um pouquinho mais sobre os aspectos matemáticos que envolvem cada uma dessas três escalas, é hora de você praticar um pouquinho o seu conhecimento.
Quanto mais você conhecer as diferenças entre tamanhos das estruturas, quanto mais você perceber o que é proporção de escala, mais preparado você vai estar para entrar no mundo nano, que vai começar já já, à medida que o seu conhecimento e a sua leitura avança nesse livro. Eu espero que você tenha gostado dessas duas indicações de simuladores. Eu tenho certeza que dá para se divertir demais e dá para fazer, inclusive, muitas brincadeiras com os irmãos, brincando aí para ver quem acerta ou chuta mais próximo o tamanho de algum objeto. Então, basta você escalar aí um juiz em casa e a pessoa acessando o simulador consegue aí fazer uma pergunta sobre como essa, por exemplo. Qual é o tamanho de um grão de pólen? E aquele que se aproximar da resposta, então acaba somando pontos. Uma maneira divertida de aprender, super lúdica, didática e ainda utilizando recursos digitais. Eu espero que você tenha gostado. Eu vejo você no próximo vídeo ali na frente.